É lógico que você já percebeu que o Enem ele não se preocupa em química orgânica em ficar perguntando muito reações, esse negócio. Ele pergunta muitas funções, muita isomeria e a parte mais de bioquímica, que é petróleo, polímero, proteína, lipídios e carboidratos, certo? Então, essa é uma parte bastante interessante, tá? Então, eu vou fazer os exercícios em função do simulado que você fez e qualquer dúvida você vai me perguntando, tá legal? Bom, na prova de número 1, questão de número 111, ele fala assim, o ácido etileno diamino tetracético, muito famoso, né, chama EDTA. É muito comum você ver, por exemplo, alguns cosméticos terem EDTA. É um composto orgânico de cadeia carbônica acíclica. Bom, vamos começar a pensar aí. Então, exercício de número 111, certo? Da primeira prova do Enem, aí, do simulado que você fez. Então, ele fala, por exemplo, que é uma cadeia acíclica. Em primeiro lugar, eu queria que você lembrasse que cadeia acíclica significa cadeia aberta. Não confunda com a cadeia alicíclica, que alicíclica quer dizer não aromática fechada. Então, cuidado, a palavra alicíclica é fechado, não aromático. E não confunda com a palavra alifática. Alifática é tudo que não é aromático. Pode ser aberto, pode ser fechado, não sendo aromático. Então, ele fala que o EDTA é um composto orgânico de cadeia carbônica acíclica, muito utilizado, certo? Muito utilizado em cosméticos, né? Como eu comentei, a molécula do EDTA apresenta apenas carbono primário de hibridação do tipo sp2 e sp3. Então, vamos lá. Olha só, por favor. Analisa comigo, ó. Analisa comigo. Ele fala que só tem carbono primário do tipo sp3 e sp2. Certo? Então, nós estamos colocando os dados que ele me deu. Depois ele fala, a presença desse composto no shampoo e no condicionador é muito importante, pois ele impede que os metais contidos na água se depositem sobre os fios. Então, toda vez que você for comprar um shampoo, toda vez que você for comprar um condicionador, observe se tem EDTA, certo? Ele torna um pouquinho mais caro o produto, mas é espetacular. Né? Esse cabelo solto que as meninas normalmente ficam, isso é muito importante, porque quando você tem metal, o que acontece? Você tem cátions, certo? E você tendo cátion, você tem cargas, então o seu cabelo fica aqui meio elétrico, tá? É o que acontece, por exemplo, na piscina, é o que acontece, por exemplo, no mar, né? Por isso você tem que passar sempre aqueles hidratantes para o seu cabelo soltar, tá? Ou então ele arma muito, ou ele né, embola muito, tá legal? A molécula de EDTA pode ser representada da seguinte maneira. Moçada, uma das coisas que eu queria que você soubesse é saber fazer prova de vestibular. Vamos lá, gente. A partir do momento que ele colocou para vocês, né, não sei se você está com a prova, é uma pena, eu acho que você deve estar, ou então, né? Anderson, você disponibilizou esse exercício para eles? Anderson? É sim, o Deps. Então tá ok. Então eles têm em mão, né? Certo? Sim, tem sim. Então, esse primeiro aí da questão 111, ora, quais são os exercícios que nós vamos eliminar? Nós vamos eliminar as alternativas A, alternativa B e alternativa C. Por que nós vamos eliminar a alternativa A, B e C? Alguém pode abrir o microfone e falar aí? Por que eu estou eliminando a alternativa A, B e C, quem está com a prova? Alexa parece que vai falar. Eu não escuto deles. Passa para mim, Anderson, se eles falaram alguma coisa. Ou põe no chat. Certo? Parabéns, Larissa. É por causa disso mesmo. A letra A, a letra B, a letra C são cadeias fechadas. A Larissa acertou? A Larissa acertou. A Larissa acertou? Cara, pelo amor de Deus. Tá Bom, hein, Larissa? Parabéns, Lalá. Quem diria, hein? Isso deve estar servindo para alguma coisa. Continua aí, filho, Lalá. Tamo junto. Sai daí, filho. Então, muito bem, Larissa, é exatamente isso, né? Olha, que legal a gente ter uma aula descontraída, né? Então, gostoso é você entender por que você eliminou a letra A, a letra B, a letra C. Porque são cadeias fechadas.
Puxa, Débora, só essa informação eu já fiquei entre a letra D de dado e a letra E. Olha que legal, certo? Então, só com essa informação. Segunda informação, ele fala de carbono primário. O que é mesmo carbono primário? Aquele carbono que está preso a um só carbono. Lembre que carbono é classificado pela quantidade de carbono preso a ele, certo? Então, quando você tem, por exemplo, carbono preso a ele, um só é primário, 2 é secundário, 3 é terciário e 4 é quaternário. Lembrar que aquele carbono que é isolado é também chamado de primário, hein? Então, aquele carbono que não está preso a nenhum carbono, ele é considerado, então, primário. Ok? Agora, quando que esse carbono tem as hibridações? Você lembra, hibridação vai cair. Hibridação vai cair, certo? Quando você tem somente ligação simples entre carbonos, ou qualquer tipo de carbono, ou qualquer tipo de elemento, certo? Então, só ligação simples, vamos colocar aqui na ordem, por favor. A hibridação, quando você tem só carbono com ligação simples, a hibridação é sp3. Para você ter, então, hibridação sp2, você tem dupla, certo? E para você ter a hibridação chamado sp, você tem, então, duas duplas preso no carbono ou uma tripla. Entendeu? Cuidado que tem caído muito em prova, e eu gostaria muito que você guardasse isso, as ligações químicas. O nome das ligações químicas. Quando você fala, por exemplo, que o carbono só tem ligação simples, ele só tem ligação sigma. Quando você fala que ele tem sp2, é porque ele tem uma ligação pi preso nele. E quando ele tem sp, ele tem duas pi preso nele. Essas duas pi podem vir, por exemplo, olha só, por favor, com duas duplas ou uma tripla. Então ele falou que só pode ter carbono primário, certo? Quando você tiver apenas, ele falou da substância DTA, que tem carbono primário com hibridação sp2 e sp3. Eu vou pegar a letra E, que ela está assim, ó. Olha a letra E. Vamos fazer aqui a letra E para você primeiro, tá? 2 nitrogênio, uma ligação aqui para baixo. Aqui ele faz assim. Depois ele coloca uma dupla aqui. Depois ele desce aqui, coloca uma tripla aqui no meio. E aqui ele faz isso. Gente, por favor, me responde uma coisa. Pode ser a letra E? É uma cadeia cíclica, é aberta. Primeira coisa, tem carbono primário? Tem. Olha só, esse carbono aqui é primário. Opa! Esse carbono é primário. Pouquíssimas pessoas saberiam dizer que esse carbono é primário da alternativa E. Certo? Esse carbono aqui é primário. Ah, é aquele carbono isolado. Esse aqui também é primário. Esse é secundário. Esse é secundário. Agora, poucas pessoas sabem dizer isso. Esse carbono aqui é secundário. Aqui tem um carbono aqui também. Ele é secundário. Esse é quaternário. Esse é primário, primário e primário. Então, olhando para esta cadeia carbônica, nós temos carbono primário, nós temos carbonos secundários e nós temos carbonos quaternários. Só que ele falou que o carbono primário tem que ter carbono de hibridação sp2 e hibridação sp3. Esse primário, esse primário, esse primário, esse primário e esses primários, todos têm hibridação sp3. Então não tem hibridação sp2. sp2 apareceu aonde? sp2 apareceu no carbono secundário. Olha aqui, ó. Esse aí que é sp2, esse é sp2, esse é sp, esse é sp. Então aí observe que só tem sp2 quando o carbono é secundário. Então não pode ser a letra E. Só sobrou então a letra D de dado. Agora, vamos apagar aqui e vamos mostrar se pode ser a letra D de dado. Tá? Hibridação é uma coisa que você tem que saber. Você viu que a preocupação do Enem aí foi ver se o aluno sabe o que é uma cadeia aberta fechada, né? A preocupação é saber o que é hibridação e saber o que é carbono primário, secundário e terciário. Se você observar, vamos escrever a letra D de dado aqui. Olha só, ele colocou assim, ó,
o oxigênio com a dupla ligado ao OH, que está ligado ao nitrogênio, assim, ó, dá uma olhada, que está ligado desse jeito aqui, a mesma coisa, ao OH, certo? Mesma coisa do lado direito e do lado esquerdo. Depois ele completa assim, depois ele faz assim, olha só, ele coloca descendo, subindo ali, aí depois a mesma coisa, dupla O, OH. E aqui, mesma coisa, dupla O, OH. Olha só, gente. Por favor, quem não conseguiu acertar esse teste, então vamos lá. Alternativa D, vamos mostrar. Primeiro eu vou localizar os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Esse carbono aqui, moçada, é um carbono primário. Por quê, professor Debs? Porque só tem preso um carbono só. Esse carbono aqui também é primário. Pouca gente percebeu, ó. Esse carbono aqui é primário, esse carbono é primário, esse carbono aqui é primário, esse é primário, esse é primário, esse é primário, esse é primário e esse é primário. Todos os carbonos são primários. Nossa, Debs, por quê? Porque ele falou lá, ó, a molécula de DTA apresenta apenas carbono primário. Se ele já falou apenas carbono primário, pronto, Debs, eu nem precisava saber hibridação. Matou. Só a classificação do carbono te define se só tem carbono primário. E depois ele fala também da hibridação sp2 e sp3, certo? Esse carbono que você está vendo aqui, ó, essa dupla é sp2. Já esse aqui é sp3. E a mesma coisa acontece com os outros. Esse é sp3, esse é sp3, esse é sp3 e esse é sp2. Tá? A mesma coisa aqui, sp3, sp2, sp3, sp2. Então é um teste, na minha opinião, relativamente fácil, porque o aluno elimina, por exemplo, alternativas A, B e C, porque as cadeias são fechadas. Inclusive, a primeira é aromática, né? Totalmente cíclica. E você elimina pela presença do carbono primário. Só tem carbono primário. Se só tem carbono primário, você saberia, então, que a alternativa E tem carbono secundário, tem carbono quaternário. Ok? Então, tá aí o primeiro teste, muito interessante, lembrando a vocês as hibridações. Certo? Mas o que está acostumando deve cair na prova do Enem? Funções orgânicas. Eu tenho certeza que esse pessoal que está me ouvindo assim, sabe muito bem funções orgânicas. O que eu tenho aqui? Eu tenho ácido carboxílicos e tenho amina. Isso aqui não é amida, hein? Então, eu não sei se você percebeu, o EDTA, na realidade, ele é o quê? Ele é um aminoácido. Ah, Debs, ele é aminoácido. Vários aminoácidos vão formar proteína, e proteína é seu cabelo. Então, cuidado com esse teste. Então, tá aí o exercício de número 111. Tudo bem, Anderson? Se tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Tudo tranquilo, Debs. Tudo bem? Então, vamos para o segundo. Essa internet aqui, onde tiver, mato o segundo. O segundo é o exercício 116 desse mesmo simulado. Eu espero que você tenha acertado. Você percebeu que normalmente eles colocam um simulado de química de 10 a 12 questões de química, certo? E praticamente, moçada, metade é química orgânica. Então, infelizmente, o Enem, né, para quem não gosta de química orgânica, é complicado fazer a prova do Enem na prova de química de natureza. Então, você tem que saber, infelizmente. Bom, o exercício de número 116, é o nosso segundo aí, certo? Seu simulado. Ele fala, o triclosan é um composto químico antisséptico e antimicrobiano. Antisséptico e antimicrobiano. Remédio, às vezes, até para micose. Muito utilizado em produtos de limpeza hospitalares. No entanto, por seu uso amplo no comércio, tem sido considerado um dos contaminantes de efluentes mais estudados, já que em condições anaerobioses, quer dizer, sem a presença do oxigênio, é convertido por micro-organismos aquáticos
o metiltriclosan. Então, ele fala que o triclosan, na presença de processo antibacteriano em relação a substâncias a produtos anaeróbicos, certo? Ele se transforma no metiltriclosan. Esse composto, ao contrário do triclosan, apresenta alta capacidade de bioacumulação. Então, o grande problema do triclosan é com micro-organismos aquáticos em condições anaeróbicas, falta de oxigênio, ele se transforma no metiltriclosan. E esse é acumulativo, certo? E esse é altamente poluente. A equação que descreve essa transformação está representada a seguir. Vamos colocar a equação para você? Ele te dá uma estrutura aromática, olha só, e nessa estrutura aromática, ele coloca o cloro e coloca o OH. Depois, ele faz uma estrutura desse jeito aqui, outra vez aromático, né? Substâncias aromáticas são sempre difíceis de serem metabolizadas. Quando ele coloca o cloro aqui e o cloro aqui. Aí ele fala que há uma transformação, novamente, então, aromático, novamente a presença aqui do outro aromático. Olha só. Ele coloca aqui o cloro, aqui ele faz oxigênio com radical para cá, e mantém o cloro aqui, e mantém o cloro aqui. Então ele fala que o triclosan, certo, é uma substância que pode provocar, por exemplo, poluições, porque numa reação com micro-organismos aquáticos ele pode virar o triclosan. E o triclosan, segundo o termo, ele tem, então, o quê? Ele tem uma alta capacidade de bioacumulação. Então, esse aqui acumula muito, certo? Alta capacidade de acumular, e esse baixa capacidade de acumular. Ok? Aí ele fala o seguinte: a função orgânica é presente exclusivamente. Muita gente errou esse teste porque esqueceu desse termo exclusivamente. Tá? Então, olha só aqui para mim. Ele fala: a função orgânica presente exclusivamente no composto que possui baixa capacidade bioacumulativa é. Gente, como eu faço um teste desse para não errar? Eu coloco as funções dos dois lados. Quais as funções orgânicas presentes aqui do lado esquerdo do primeiro triclosan? Ora, nós temos cloro preso a composto orgânico. Cloro é halogênio, então eu tenho o que eu chamo de haleto orgânico. Ok? Tudo bem? Outra coisa interessante. Eu tenho oxigênio entre carbonos. Isso é a função éter. Tá? E eu tenho o OH preso diretamente ao anel benzênico. Eu tenho a função fenol. Então, isso é o triclosan. Quando ele parte numa reação de micro-organismos anaeróbicos para virar o metiltriclosan, ele continua tendo o haleto orgânico. Certo? Lembrar que a haleto orgânico é um grande problema, que ele retira oxigênio, né? O professor Sidney aqui fala muito sobre problemas de poluentes aquáticos, né? Então, os haletos orgânicos têm essa possibilidade de tirar o oxigênio. Então, vai diminuindo a taxa de oxigênio dos rios. Tá? Nós temos aqui o oxigênio entre carbono. Eu tenho uma função éter. E aí, nós temos aqui o oxigênio com radical. Aqui nós temos também a função éter. Então, ele pediu qual é a função exclusiva, certo, do composto que tem baixa acumulação. A exclusiva, quer dizer, que é só dele, é a função o quê? Fenol. E isso, alguém colocou aí a alternativa C. Agora, olha que interessante, moçada. Muitos alunos colocaram a A, porque viu éter aqui, porque não leu bem o teste. Quando ele falou exclusiva, quer dizer, só tem nele. Tá legal, gente? Então, cuidado com isso, por favor. Gente, mas eu vou fazer uma pergunta, então, coloque aí, responde no chat, por favor, a pergunta. Se caísse numa prova entre, eu vou chamar esse aqui de 1 e esse de 2, você vai responder assim, tá? Fala 1 ou 2. Qual dos dois tem maior ponto de ebulição? 1 ou 2? Larissa?
Batistela, número 1. Ana, número 1. Beatriz, número 1. Pô, será que vocês estão estudando tanto assim, gente? Parabéns, é o número 1. Agora eu quero saber por quê. Deve eu chutei. Não, você não chutou, não. Quando nós olhamos as forças, o ponto de ebulição, a primeira coisa que nós ligamos aí, Larissa, muito bem, certo? Quando nós falamos de ponto de ebulição, a gente depende do quê? Das forças intermoleculares. Não interessa se a massa é maior ou menor. Primeiro, as forças intermoleculares. O ponto de ebulição das substâncias que fazem ligação de hidrogênio é maior que o ponto de ebulição de quem faz dipolo e maior que o ponto de ebulição de quem faz dipolo induzido. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio eleva anormalmente o ponto de ebulição. E aí, olhando para esse composto 1 aqui, que é o triclosan, certo? Eu tenho o grupamento OH. E se eu tenho o grupamento OH, eu tenho hidrogênio preso diretamente à FOL, fazem ligação de hidrogênio. Por isso que o número 1 tem ponto de ebulição maior do que o número 2. E além, eu vou mais além ainda. Além dele ter ponto de ebulição, ele é mais solúvel na água do que o número 2. Certo? Porque além dele ter ligação de hidrogênio, porque quando você estuda, atenção, quando você estuda solubilidade, você estuda a famosa frase: o semelhante dissolve o semelhante. Vai, coloca aí. O que significa essa frase? O que quer dizer o semelhante dissolve o semelhante? Escreve aí para mim. O semelhante dissolve o semelhante. O que significa isso? Estamos aprendendo? O que é o semelhante dissolve o semelhante? Sabe o que a maioria responde? O que é polar dissolve o polar. E o que é apolar dissolve o polar. Não é só isso, gente. Além de ter a polaridade, tem que ter as forças intermoleculares. Olha que interessante. Vamos fazer uma análise aqui. Olha essa análise aqui. Vocês erram isso muito. Se eu pegar o HCl e o HF, os dois ácidos são solúveis na água. O HCl, que é o ácido clorídrico, ele é polar. O HF também é polar. Os dois são polares. Os dois são polares. Agora, poderia me dizer qual que é mais solúvel na água? Vai, vamos chamar 1 e 2. Quem que é mais solúvel na água? 1 ou 2? Responde aí. Quem que é mais solúvel na água? O HCl ou o HF? É o HF, gente. Por que o HF é mais solúvel? Porque além dele ser polar, ele faz as mesmas forças intermoleculares que a água. Quando o professor ensinou que o semelhante dissolve o semelhante, não é só polaridade. É polaridade e forças intermoleculares. Quanto mais semelhante for a água, mais solúvel na água é. Beleza? Anderson, alguma pergunta aí? Ô, Débora, Oi. ele não pediu para analisar o composto 2? Por que não pode ser éter? Não, olha só. Ele fala assim, ó, este composto, que é o triclosan, ao contrário do triclosan, esse composto, certo? Apresenta alta capacidade da bioacumulação. E a equação que descreve essa transformação está representada a seguir. A função orgânica presente exclusivamente, quer dizer, é só dele, certo? No composto que possui baixa capacidade bioacumulativa é qual? Você percebeu? Entendeu? Então, é o composto 1 que tem baixa capacidade acumulativa. Ó, ele fala, olha aqui, ó, vamos ler. O triclosan é um composto químico antisséptico, antimicrobiano, muito utilizado em produtos de limpeza. No entanto, por seu uso amplo comércio, tem sido considerado um dos contaminantes de fluentes estudados, já que em condições anaeróbicas é convertido pelo micro-organismo aquático em metiltriclosan. Esse composto, ao contrário do triclosan, quer dizer, o que é esse composto? O metiltriclosan. Apresenta alta capacidade de bioacumulação. Então, o metiltriclosan tem alta capacidade de acumular. A equação que descreve essa transformação está aí. A função orgânica presente exclusivamente no composto que possui baixa capacidade de bioacumulação. Então, se ele pede o que tem baixa capacidade, é o triclosan. Entendeu agora? Obrigada.
Entendeu? E aí, olhando, então, o triclosan, você tem aleto, éter e fenol. Já o metiltriclosan, você tem aleto, éter e éter. Como ele pediu exclusividade, a única que é exclusiva do triclosan é o fenol, que não tem no metiltriclosan. Teste muito bom esse, hein? Moçada, vamos então para mais um. Vamos aqui. Vamos pegar aqui agora. Vamos ao 126. Tá? Você viu que precisa tomar muito cuidado com as leituras do Enem, certo? Eu sempre falo isso, que às vezes o Enem, ele, infelizmente, eu não gosto disso, mas infelizmente ainda tem algumas provas do Enem que usam o termo incorreto, qualquer incorreto. Então, muito cuidado com exclusividade, sempre. Tá? Isso são palavras-chave em prova de vestibular, principalmente do Enem. Gente, ele fala assim, né? Aqui. Essa hora já está bom para tomar cerveja, não água, né, gente? Então, 126, ele comenta assim, o antraceno, que ele coloca como ANT, é uma molécula formada pela união de 3 anéis benzênicos. Primeira coisa interessante, quando você vê a palavra anel, o que significa? Não é sempre aromático, hein? A palavra anel é para qualquer composto cíclico. Um anel pode ter um anel de 4 carbonos, de 6 carbonos, de 8 carbonos, de 3 carbonos. Certo? Agora, quando ele fala anel benzênico, aí é aromático. Tá legal? Então ele fala, é muito tóxico para o organismo aquático, podendo causar efeitos adversos a longo prazo. Certo? Além disso, o ANT é facilmente fotooxidado a produtos ainda mais tóxicos que interferem na respiração e na fotossíntese, causando os problemas do desenvolvimento das algas e levando à falência do ecossistema. É composto aromático, né, gente? Composto aromático é composto aromático. Você não faz ideia como isso acumula, como isso é ruim. Tem o lado bom dele? Lógico que tem. Certo? Tem o lado bom do signo? Tem. Vocês não acreditam, mas tem. Tá? Certo? Então, tem o lado... Quando se fala, por exemplo, em composto, né? Em composto. Larissa está rachando o bico, diria. Você acha difícil o lado difícil. Certo? Então, por esse motivo, quando se fala, por exemplo, em composto aromático, tem um lado bom e tem um lado ruim. Deve se falar o lado bom, pelo amor de Deus. Estabilidade. Né? Estabilidade de medicamento. Por falar em medicamento, eu estava dando ontem uma aula para a TV Cultura e eu estava falando a diferença de remédio e medicamento. O que é remédio? Remédio é tudo aquilo que pode levar à cura de alguma coisa. Certo? Você sabia que uma água quente, né, ou às vezes uma bolsa de água quente, é um remédio? O chá da tua avó é um remédio? Certo? Dessa aula para o pessoal do Rio ontem. Certo? Então, remédio é tudo que pode levar. Não é necessariamente um comprimido. Agora, quando eu falo comprimido, aí é uma coisa realizada pela indústria farmacêutica. Aí chama medicamento. Certo? Por exemplo, vamos supor que o seu namorado ou a sua namorada é o seu remédio. Certo? Ora, o seu remédio é que te faz bem. Puxa vida, eu fico nervosa, tal, mas meu namorado, minha namorada, quando está junto comigo, gente, ele me dá um apoio e tal, ele é o seu remédio. Certo? Larissa, ouviu aqui, né? Certo? Então, quando se fala, por exemplo, em remédio, não é necessariamente alguma coisa que você toma. Agora, medicamento, aí é diferente. Certo? Medicamento tem um princípio ativo que vai aliviar a sua dor. Certo? Ou então vai diagnosticar a tua dor, como contraste, por exemplo, é um remédio. É uma coisa feita, é um medicamento feito pela farmácia. Entendeu? Então, quando se fala, por exemplo, em composto aromático, dá estabilidade. Os compostos aromáticos dão estabilidade. Antibiótico, por exemplo, se não fosse aromático, você teria que ficar tomando o quê? De 3 em 3 horas. Imagina só o seu fígado, imagina o seu rim. Né? Imagina os seus dentes, porque ele descalcifica. Então, essa estabilidade faz com que você tome de 12 em 12 horas.
Tá? Muito bem. Ele fala que o composto químico apresenta cadeia o quê? Gente, esse é muito simples. A partir do momento que ele fala que nós temos o antraceno, é a união de 3, olha só, anéis aromáticos. Olha só, por favor. O aluno, então, coloca, ele sabe que anel aromático é formado por 6 carbonos. Agora, você não pode deixar de ouvir isso daqui. Para de falar que anel aromático tem que ter 3 duplas e 3 simples. Isso está errado. O anel aromático ele tem que ter 6 carbonos com duplas conjugadas e cada carbono com a sua dupla. Então, se eu colocar uma dupla aqui, eu pulo aqui, coloco uma dupla aqui, coloco uma dupla aqui. Aqui eu pulo, coloco uma dupla aqui, eu pulo, coloco uma dupla aqui. Aqui eu pulo, porque aqui já tem dupla, eu coloco uma dupla aqui e aqui. Observem, todos os carbonos fazem hibridação do tipo sp2. Todos os carbonos. Por isso que a estrutura aromática é uma estrutura plana, certo? Então a questão é muito simples, o aluno nem precisava ter feito a questão em si, certo? Onde ele falou, o composto químico apresenta a cadeia carbônica, olha só, mista. O que é cadeia mista? É quando você tem um pedaço fechado e um pedaço aberto. Aqui só tem pedaço fechado, certo? É uma cadeia alifática? Não. O que é alifática? É tudo que não é aromático. É uma cadeia alicíclica? Não. É cadeia fechada não aromática. Cuidado, essas duas palavras podem te confundir. Alicíclica, fechado, não aromática. Isso aqui é alicíclica. Isso aqui é alifática. As duas são alifáticas. São abertas e fechadas sem ser aromática. Agora, alicíclica é só fechada sem ser aromática. Aromática é a resposta certa, monocíclica não. Tem vários, tem mais do que um ciclo alternativo a D de dado. Me responde. Me responde. Coloca aí, fala aí para mim. O antraceno, ele é uma cadeia normal ou ramificada? O que você acha? O antraceno é uma cadeia normal ou ramificada? É uma cadeia normal. Por que normal, Debs? Porque todos os carbonos fazem parte de um ciclo. Se eu tivesse feito isso, pronto. Isso ramifica a cadeia. Certo? Cuidado com isso em prova. Uma cadeia cíclica, ela pode ter vários ciclos e ela ser normal. Onde se ela não tiver carbono fora do ciclo, ela é uma cadeia normal. Certo? Cuidado com isso, hein? Mas cuidado mesmo. Certo? Essa questão aqui caiu na prova do ITA. Normal ou ramificado? Normal. Todos os carbonos fazem parte de um ciclo. São ciclos isolados? Essa é a diferença de ciclos conjugados ou então ciclos acumulados e ciclos isolados. Certo? Essa é uma cadeia normal. Agora, se eu fizesse isso, a cadeia era ramificada. Se eu fizesse isso, a cadeia era ramificada. Entenderam? Cuidado com esse teste. Tudo bem aí, Anderson? Tudo tranquilo, Debs. Beleza. Então vamos aqui ao 134. Olha só, gente, só nesse simulado, quantas questões representando aí o conhecimento de química orgânica, tá? Então, infelizmente, esse é um assunto que você tem que saber e bem. Para quem for estudar, por exemplo, no Paraná, Federal do Paraná, ou do aula em Curitiba, vocês não fazem ideia como que cai essa matéria lá. O 134 ele chama de epox. Presta atenção uma coisa interessante. Quando você tiver qualquer éter cíclico, ele é chamado de epox. Éter cíclico é chamado de epox. Esse aqui é o etano, epoxetano, o etano epox. Se eu fizesse assim, era o pentano epox. A palavra epox é para éter cíclico. Já ouviu falar de uma famosa cola chamada Durepox? É uma cola que tem o éter, por quê? Porque tem que evaporar fácil. E ele evapora fácil, porque ele não faz ligação de hidrogênio, ele tem um ponto de ebulição baixo. E ele tem uma coisa interessante.
ele evaporando fácil, ele seca rápido. Então ele fala, os epox são compostos orgânicos cujas estruturas químicas são formadas por anéis de 3 membros, né? Pode 3 membros, carbonos e 2 carbonos e oxigênio, ligados entre si por meio de ligações sigma. Então ele colocou aqui para você um epox famoso que eu vou inclusive estruturar de uma maneira diferente para você. Oxigênio, carbono, carbono, aqui você tem CH3, CH3, CH3 e CH3. Muito bem. Certo? Então vamos lá agora. Aí ele fala assim, são ligados por meio de ligações sigmas. Ligações sigma, você sabe, são ligações simples. Aí só tem ligação simples. Essa característica faz com que eles apresentam propriedades químicas bem diferentes dos seus análogos alifáticos. Ele aí usou o termo aberto para alifático, em função de grande tensão conformacional causado pelo ângulo entre as ligações, o que faz com que ele se torne bastante reativo. Os óxidos de etileno representam a seguir o epox mais simples. Presta atenção uma coisa interessante, uma aula que eu te dei que vale a pena você saber. Quando você tem éter, isso aqui é um éter, eles são poucos reativos. Éter não oxida, éter não dá reação de adição, éter não reage. Esse é o problema dos anestésicos à base de éter. Eles duram muito tempo no nosso corpo. Por isso, você, futuro médico, futura médica, cuidado e optar por fazer anestesia com éter. Porque o éter dura, ele é espetacular, ele bloqueia a bomba de sódio e potássio, evitando passar o estímulo nervoso. Certo? Só que tem uma coisa, ele dura. Sabe aquele anestésico que o cara sai da cirurgia e ainda fica 3, 4 horas dormindo? Certo? É a base de éter. Tem muito anestesia que prefere éter. Tá? Qual é o grande problema do éter? Ele é acumulativo, ele fica muito tempo no teu corpo. Por isso, você vai aprender a perguntar para o seu paciente se ele já sofreu alguma cirurgia. Ah, eu sofri uma cirurgia faz uns 3, 4 anos. Não interessa. Talvez ele tenha resíduos de éter ainda. Então, você tem que saber a quantidade de éter que você vai colocar no anestésico. Senão, você pode dar um choque anafilático. Esse éter é pouco reativo. Agora, esse aqui, ele falou que é muito. E por que esse é muito reativo? Lembra? Quando você tem um ciclo de 3 carbonos, o ângulo que você tem aqui é o ângulo de 60 graus. E esse ângulo tem uma tensão superficial, lembra? Fazendo, então, quebrar a molécula facilmente. Então, isso aqui quebra facilmente. Por isso que o éter cíclico é mais reativo que o éter acíclico. Bastante interessante essa informação. Aí ele fala, a classe dos compostos citados pertence a que função? Essa aí, agora, a pergunta foi muito simples, né? Certo? Ele poderia dizer que tipo de reação que poderia dar. Pode dar reação de adição, certo? Isso aqui, moçada, é éter. E éter você tem aí na alternativa A. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vai, fala sim ou não. Eu só quero sim ou não. Não tenha medo, não, gente. Não vou nem comentar quem mandar, vai. Para você não ficar achando que eu errei, então nada disso, bobagem. Vamos lá. Esse composto faz isomeria geométrica? Sim ou não? Esse. Não faz. Não faz. Parabéns, Elton. Olha por quê. Porque um composto fechado para fazer isomeria geométrica, ele não tem dupla. Não coloca dupla. Dupla é para composto aberto. Ele tem que ter 2 carbonos do ciclo com 2 ligantes diferentes. Observe que aquele composto que ele te deu são ligantes iguais aqui, ó. Certo? Se eu tenho ligantes iguais no mesmo carbono, não faz isomeria geométrica. Só para você ter ideia, olha aqui para mim. Se eu, no lugar desse CH3 aqui, fosse um cloro, e aqui fosse um cloro, esse composto faria isomeria geométrica. Faria porque ele é fechado com 2 carbonos do ciclo com 2 ligantes diferentes. Tá legal? Cuidado com isso aqui. Tá? Gente, esse foi o nosso primeiro simulado. Né? Vamos então agora para o segundo. Anderson, tudo bem aí?
Tudo bem, tudo tranquilo. Certo? Falando, hein? Rapaz, precisa um bronzeador aqui, cara. Pelo amor de Deus, que sol terrível. Gente, não, tá ótimo, sim, tá ótimo. Gente, o simulado agora que nós vamos fazer é o simulado que ele chamou de simulado 7P2. Questão 113. Ele diz assim, olha só. O boldo do Chile, certo? O professor Cid conhece bem boldo do Chile, né? Que você toma muito quando você está de ressaca, né? É bom, hein? Ruim a beça. É originado da região mediterrânea úmida do Chile central, hein? Onde também cresce em abundância, certo? O seu extrato é utilizado em muitos anos para tratamento de enxaqueca, certo? Dor de ouvido, reumatismo, tontura, dispepsia, que é indigestão, dor menstrual, inflamação do trato urinário. Serve para tudo, né? Certo? Ah, Debs, eu vou começar a tomar boldo. É bom. É horrível, certo? Tem pessoas que pegam aquela folha, bate com ar. Já tomou assim de boldo? A mãe dele dava para ele, né? Falava que estava com enxaqueca, era ressaca mesmo. Certo? E é bom. Por quê? Porque ele é o hidratante, ele não faz você se desidratar. Isso é bom. Tá? As folhas de boldo contêm uma grande quantidade de boldina, certo? Uma importante alcaloide, que tem a função de aumentar o fluxo da bile, gradualmente ajudando a digestão de gordura. Certo? Você sabe que álcool provoca aquela formação de transesterificação que você vai estudar comigo, formando gordura, né? Por isso que vai lá, eu não bebo cerveja porque cerveja engorda, eu bebo gin, eu bebo tequila, vai engordar do mesmo jeito. E vai ficar alcoólatra, porque está bebendo muito álcool. Né? A fórmula química estrutural da boldina está representada a seguir. Então, ele te dá a fórmula aí da boldina. Certo? Olha só. E aí, ele pede as funções orgânicas encontradas no boldo sal. Bom, em primeiro lugar, uma das coisas importantes, gente, ele é uma substância aromática. Certo? Escrito de uma maneira desse jeito, como ele colocou, na forma de ressonância. Ali é um núcleo de ressonância, é isso que dá estabilidade aos compostos aromáticos. Isso caiu em Uberlândia, hein? Isso caiu ano passado em Uberlândia. Certo? Caiu duas perguntas interessantes de orgânica em Uberlândia. Primeiro falou sobre o metanol. Metanol é um álcool tóxico, certo? Ele produz CO2, por isso que ele leva à falência dos órgãos. Ele dá acidose no sangue. E também ele falou sobre a estabilidade do anel aromático vem da onde? Vem da ressonância, certo? Aí ele colocou aqui para vocês um grupamento OH, e aqui ele colocou oxigênio, eu vou melhorar para você, ele colocou um CH3 aqui, ó. Ele colocou tudo junto. Depois ele te deu um outro ciclo, e esse ciclo aqui não é aromático, ok? Depois ele coloca outro ciclo, com nitrogênio aqui, que também não é aromático. Para ser aromático, tem que ter 6 carbonos e duplas conjugadas. Certo? E aqui ele tem um outro ciclo, e aqui é aromático. Onde ele coloca aqui novamente o OH, aqui o oxigênio e o CH3. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você me diga uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre cadeia carbônica? Cadeia carbônica aromática, portanto, cadeia carbônica fechada. Cadeia carbônica ramificada pela presença de carbono que não faz parte do ciclo. Cadeia carbônica insaturada, porque toda cadeia com anel aromático é insaturada. Cadeia carbônica heterogênea, porque esses elementos são heteroátomos. São elementos diferentes de carbono entre carbonos. São chamados de heterocíclica, porque heteroátomo está no ciclo. Tudo bem? Guarde isso. Tá? Outra coisa interessante que eu quero que você aprenda é uma cadeia que tem mais do que um ciclo. Olha aqui para mim. Ela é polinuclear porque ela tem mais do que um núcleo aromático. E ela é policíclica porque ela tem mais do que um ciclo.
ela tem 4 ciclos, 2 que são alicíclicos e 2 que são aromáticos. Aí ele pediu a função orgânica desse composto. Gente, oxigênio OH preso diretamente ao anel aromático caracteriza a função o quê? Fenol. Essa é a característica ácida, certo? Fenol. Já ouviu falar em ácido acetil salicílico? É aspirina, certo? Por que muita gente não gosta de tomar aspirina? Porque é anticoagulante, certo? Antigamente era muito comum o pediatra receitar essa palhinha rosa para as crianças. Hoje não se receita, hoje se receita paracetamol, que é ácido também, só que é fenol. Então, as dores da enxaqueca, as dores de cabeça que você tem, por exemplo, e tomar o boldo, é por causa do fenol. Agora, olha só que interessante. Ele tem a função éter. E essa função éter é a função que inibe o quê? O estímulo nervoso. E esse estímulo nervoso, certo? Ele serve para quê? Certo? Para exatamente passar a dor, as creatininas, as oxinas. Então, o que acontece? O éter bloqueia. Outra coisa interessante é a presença da amina. E esta amina aqui é uma amina terciária. Ok? Guardem isso, por favor. Para que eles colocam essa amina? Para tirar a acidez dessa substância. Olha como a natureza é perfeita. Quando você tem o OH preso diretamente ao anel benzênico, você tem fenol. Vamos lá, gente. Vamos lá. 5 caracteres químicos que você tem que saber. Álcool, neutro. Fenol, ácido. Amina, base. Amida, neutro. Aminoácido, anfótero. Tá? Então, você tem a parte ácida pelo fenol e a parte básica pela amina. Tá? Ele perguntou as funções orgânicas presentes. Tem éter e fenol. Não tem álcool. Não tem álcool. Não tem epox. Olha aí o epox aparecendo novamente. Prova do Enem, hein? Certo? Não tem epox. O que é mesmo epox? É o éter cíclico. Aí não tem éter cíclico. Resposta é a letra A. Dúvida, gente? Tudo bem? Não sei se vocês perceberam, é uma substância bastante solúvel na água, porque tem polaridade, certo? E faz ligação de hidrogênio. Tá? Depois nós temos o exercício de número 116. Olha só, gente. Por isso, essa deve ser praticamente a nossa última aula falando sobre funções orgânicas. Certo? Que as próximas aulas de revisão, eu já dei uma anteriormente, foi isomeria, e as próximas que vão vir vão ser aulas de reações. Em 1867, o cirurgião Giuseppe Lister passou a utilizar uma mistura constituída de hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos para esterilizar os seus materiais cirúrgicos. Essa mistura, conhecida como ácido carbólico, consiste em uma fração da destilação do alcatrão da hulha. Gente, vocês aprenderam comigo que a principal fonte de obtenção dos hidrocarbonetos é o petróleo. Mas a principal fonte de obtenção do benzeno é a hulha. Então, se ele vai tirar da hulha aí, é algo aromático. Certo? Resíduo muito comum na época e rico em compostos aromáticos, ele até lhe disse. Após alguns experimentos com essa mistura, ele foi capaz de determinar uma substância ativa no combate a micro-organismos que se tratava da composição solúvel tanto em água quanto em óleo. Gente, se ele tem uma substância que é tanto solúvel em água quanto que é solúvel em óleo, ele tem uma parte da molécula que é polar e a outra parte que a molécula é apolar. Como sabão, uma parte hidrofóbica que não gosta de água, que é aquela que vai grudar na gordura, e a parte hidrofílica, que é amiga de água. Certo? Depois ele fala... além de levemente ácido, certo? Mas que não reage com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é um sal ácido de solução básica. E ele só reage com ácido forte. Tá? Com base nessa informação, a estrutura da substância ativa utilizada ao combate ao micro-organismo é... Ele colocou as alternativas aí. Eu vou eliminar a letra A. Por que eu estou eliminando a letra A? Porque na letra A, no exercício de número 118, na letra A, ele colocou apenas o anel aromático. Ora, se ele colocou o hidrocarboneto, olha, primeiro é apolar, não vai dissolver na água. Segundo,
Olha aqui. Segundo, ele não é ácido. Tem que ser levemente ácido. Eu vou eliminar também a letra C. Por que eu vou eliminar a letra C? Porque a letra C é o anel aromático preso a aldeído. Aldeído não tem caráter ácido. Certo? E também é pouco solúvel na água. Vou eliminar também a letra E. O que eu vou eliminar? Eliminei a letra a letra C e a letra E. Por que eu estou eliminando a letra E? Porque na letra E, você tem um ciclo, você tem uma dupla e um OH. Você tem um enol. O enol é um composto que instável. Não tem caráter ácido. Então, sobrou para você aí apenas a letra B, que tem o anel aromático e o grupamento OH, e sobrou a letra D, que tem o anel aromático e C dupla OH. Os dois apresentam uma parte polar e uma parte apolar. Os dois apresentam a mesma parte. Então, solubiliza um pouco na água e solubiliza um pouco no óleo também. Certo? Quanto maior a cadeia carbônica, vai ganhando mais solubilidade ao óleo do que na água. Certo? Ácidos graxos são ácidos que são pouco solúveis na água. Mas ele disse que é levemente ácido. Ora, se você observar, você está comparando um fenol com ácido carboxílico, que o fenol é ácido fraco. Então, a resposta aí é a letra B de bola. Legal? Porque ele tem uma parte apolar, ele é ácido, só que ele é mais fraco do que o ácido benzoico. Esse é o motivo por que você escolheu essa parte. Tudo bem? Legal? Anderson? Debs. Pois não? Como que é? Não pode ser a B porque ela é mais fraca que o ácido. Sim, porque ele falou levemente ácido. Certo? O ácido benzoico é bem mais forte que o ácido fenólico. Então, como ele falou levemente ácido, tem que ser o fenol e não o ácido. Os ácidos carboxílicos aromáticos são relativamente fortes. Tá bom, obrigada. Bem? Anderson, tudo bem aí? Tranquilo, Debs. Vamos lá aqui, vamos então para mais um. Deixa eu pegar aqui o meu computador. Questão agora, gente. 121. Ele comenta com vocês assim. Deixa eu aumentar aqui para mim. A demanda da vanilina, substância química aromática e de cadeia carbônica heterogênea. Olha só, então, pela nossa revisão, acho que você já, né? Aromática e heterogênea. Superou há muito tempo a oferta disponível da orquídea baunilha. Assim, fabrica-se a vanilina sintética a partir de fontes surpreendentes. O resíduo gerado no tratamento de polpa da madeira com ácido sulfito. Esse resíduo consiste principalmente em lignina, que é um polímero de ligação cruzada, variável e diferente utilidade fenólica. Unidade fenólica. Quando uma molécula de lignina é quebrada, sob condições controladas, pode-se produzir a vanilina. Aí ele fala para você o seguinte. Observe. Isso aqui. Olha só. O composto a seguir, que corresponde à substância química presente na vanilina. Então, olha só, gente. Começa a estudar lá de cima. A vanilina é substância química aromática. Ora, você que está aí com a sua apostila, aí com o seu folheto, você tem a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Vai, fala para mim. Qual alternativas que você elimina? D. Qual que é que você vai eliminar?
é uma substância aromática. Então, você eliminou a A não é aromática. Você eliminou, quem mais? A D de dado não é aromática. Você, por enquanto, ficou de aromático, você eliminou. Ó, não é a A e não é a D. Aí ele fala, é uma cadeia carbônica heterogênea. Gente, pelo amor de Deus. Se é aromático, tem que ter o anel aromático, tem que ter o anel benzênico. Se é heterogênea, tem que ter a presença do quê? Do heteroátomo. O que é heteroátomo? Elemento diferente de carbono entre carbonos. Então, eu tenho aqui uma estrutura aromática, tem que ter isso. Tem que ter isso. E ele ainda falou, tem que ter uma cadeia heterogênea, então tem que ter elemento diferente entre carbonos. E ele te deu uma dica interessante. Ele fala que em resíduo consiste principalmente, aí ele fala uma coisa que você às vezes não olhou. Ele fala assim, ó, fabrica-se vanilina a partir de fontes surpreendentes, resíduos, tratamento de polpa. Esse resíduo consiste em uma lignina, um polímero de ligação cruzada variável. Quando uma molécula de lignina controlada pode se produzir a vanilina, certo? O composto a seguir que corresponde à substância química da vanilina não pode ser a A, não é aromático. Não pode ser a B, pode, ela é aromática e ela tem heteroátomo. Pode ser a C, ela tem uma característica aromática e tem heteroátomo. Pode ser a D, não é aromática, a D não pode. Pode ser a C, a E não pode. Então, moçada, que alternativa que você ficou aí? Ficou com a B ou ficou com a C? Vamos lá. A demanda da vanilina, substância química aromática, de cadeia carbônica heterogênea, superou há muito tempo a oferta disponível de baunilha. Assim fabrica-se vanilina sintética, a partir de uma fonte surpreendente, o resíduo do líquido gerado no tratamento da polpa da madeira. Esse resíduo consiste principalmente em lignina, que é um polímero de ligação cruzada, variável de diferentes unidades fenólicas. Fenólicas. Então, moçada, nós vamos marcar quem? Nós vamos marcar a B. Por que nós vamos marcar a B? Por dois motivos. Primeiro, porque você tem uma estrutura aromática. 3 motivos, desculpe. Segundo, você tem um motivo heterogêneo. E terceiro, você tem fenol, que é o OH preso no anel aromático. Resposta, então, B de bola. Joia? Moçada, está aí para vocês, então, né? Ficou faltando só um teste, mas nosso tempo já esgotou, certo? Eu preciso dar aula em outro lugar. E eu espero que você tenha relembrado, né? Já que é uma aula de revisão, relembrado aí um pouco sobre as cadeias carbônicas, as hibridações e também as funções orgânicas. Legal? Essa semana que vem vocês apresentam um descanso, né? Sidney, cadê você? Vem aqui, Sidney. Então, quero chamar meu amigo Sidney, certo? Para dar para vocês um abraço. Um abraço, meus queridos. Um bom descanso para vocês. Obrado vocês pela... Olá, meus amores. Tá todo mundo aí? Ô, gente, Aninha. Larissa, filho. Que bom, Larissa, que você está aí até o final. Gente, participando. Valeu, muito obrigado. Um abraço para vocês. E lembrem, certo? Tchau lá. A gente precisa agora ver as aulas de reações, tá bom? Tchau, bom descanso. Descanse. Nós temos bom Dia das Crianças, viu? Bom. Semana das Crianças, Dia do Professor. Pode mandar mensagem pra gente, presente, nada de lembrancinha, tá? É só lembrancinha, não repara, não. A gente repara sim. Tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Anderson, muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço. Valeu, Sidney. Você vai ter semana também de saco cheio aí ou não, Anderson? Você? Bom, nada, o noturno segue, né? Pelo amor de Deus. Então, bom trabalho. Tchau. Valeu. O Gaspar acho que é tarado para trabalhar. Né? Com certeza. Tchau, gente. Um abraço. Muito Valeu, obrigado mais mais. uma vez. Tchau, tchau. Valeu.